Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica e não clássica. Episódio de hoje, a prosa de Antônio Prata. A literatura infantil ou infanto-juvenil é literatura. Requer inventividade e técnica como qualquer conto, romance ou poema. Talvez tenha até um valor adicional, especialmente naquele formato onde a autora ou o autor podem jogar com as palavras no exercício lúdico. Nesses casos, é como se essa ficção feita com uma prosa mínima equivalesse à poesia em sua quinta essência. Em situações ainda mais raras, ela pode extrapolar o rótulo de infantil e ter valor para todas as idades, como o clássico A Árvore Generosa, do norte-americano Shel Silverstein, traduzido por Fernando Sabino. A Árvore Generosa, ótimo exemplo de economia e singeleza, termina sendo um livro significativo tanto para uma criança quanto para um adulto. Isso faz a gente perceber que as próprias fronteiras entre os gêneros e o público a que são dirigidos é fluida. No Ocidente, uma figura como Esopo, com suas famosas fábulas, tem sido nos últimos séculos direcionada ao público infantil, sendo que essa categorização não existia na Grécia Antiga e o caráter exemplar da fábula era voltado para a faixa adulta, a única que podia realmente entendê-lo. Por outro lado, narrativas de autoras e autores que originalmente miravam o público juvenil, como Harry Potter de J.K. Rowling, têm sido cada vez mais consumidas como literatura adulta. No Brasil, a gente tem uma tradição consolidada de literatura infanto-juvenil, desde a figura central de Monteiro Lobato. São muitos nomes fundamentais depois dele: Ziraldo, Pedro Bandeira, Eva Funari, Tatiana Belink, Ana Maria Machado, Lígia Bojunga, Ruth Rocha, Ilan Breman. Indo para uma produção mais adolescente, tem o Marcos Rey, Maria José Dupré, João Carlos Marinho, Stella Carr, Marina Colasanti, várias outras figuras que estou deixando de fora. De novo, são muitos os formatos e as faixas etárias visadas, desde o investimento maior na narrativa, com ou sem ilustração, passando pela narrativa mais breve, em geral ilustrada, até chegar à curta, com a ilustração ocupando o papel central. Em alguns casos, como no Menino Maluquinho, de Ziraldo, ou, para pegar outro exemplo estrangeiro, no livro Onde Vivem os Monstros, de Maurice Sendak, a ilustração pode ser a grande estrela, sobrepondo-se ao próprio texto, o que mostra a pletora de possibilidades desse tipo de produção na sua interface com as artes gráficas. Apesar de tanta riqueza, a gente sabe que essa literatura tende a ser menos valorizada. Se uma grande autora ou autor produz literatura infanto-juvenil ao lado da adulta, essa costuma se sobressair e aquela é minimizada ou ignorada. Por isso é bom saber que um autor como o Antônio Prata, conhecido pelo trabalho de roteirista em séries e novelas, e principalmente pelas suas crônicas, que o Antônio tem se dedicado a escrever literatura infantil. Já são 4 livros: Felizes Quase Sempre, Jacaré Não, A Menina que Morava no Chuveiro e Esconde, Esconde. Para quem conhece o cronista, descobrir essa faceta dele não é algo tão surpreendente. Sensibilidade, graça e leveza são marcas dos seus textos. Vale lembrar que Antônio iniciou sua carreira de cronista escrevendo para uma revista cujo público-alvo eram meninas no início da adolescência. Ou seja, o sucesso quase imediato que teve se conecta de alguma forma com essa capacidade de conseguir dialogar com aquelas etapas formativas da nossa vida, com aquelas idades que, mesmo sendo deixadas para trás, nós continuamos a carregar sempre conosco. A incursão do Antônio pela literatura infantil faz mais sentido ainda quando a gente descobre que ele publicou uma obra de memórias da própria infância, com o título Nu de Botas. Falando de acontecimentos da sua vida desde muito pequeno até mais ou menos os 10 anos, é sim um livro que pode ser classificado como memorialista, mas é ainda autoficção, por dar margem a uma boa dose de invenção. Mais que tudo, é um livro de crônicas. É assim que cada capítulo pode ser lido, enquanto uma crônica muito pessoal de mais ou menos 4 páginas cada, com títulos como Bom Menino, Mau Menino, Alô, Bozo, Cueca 1, Cueca 2 e por aí vai. A diferença é que aqui elas são interligadas por um fio narrativo e uma cronologia linear, e se permitem alguns recursos que não aparecem tanto nas crônicas. Mas o espírito continua sendo da crônica, porque a crônica, pelo menos como se consolidou no Brasil ao longo do século XX, com vários nomes importantes, pensem em Rubem Braga e Luiz Fernando Veríssimo, a crônica é essa escrita despretensiosa, leve, que joga a conversa fora de um jeito envolvente e íntimo. Tem aquela fluência que só a boa prosa produz,
somada à proximidade emocional com quem escreve que a poesia costuma produzir. O Antônio tem um estilo que mistura expressões e referências comuns com um uso relativamente elaborado do português, sem ser pedante. Só que o principal no seu texto, a meu ver, é o fato de guardar sempre um tom quase pueril, de memória afetiva, passando longe da grosseria e da brutalidade. É como se a sua escrita de alguma forma estivesse sempre conectada à infância e à juventude. Por isso a sua incursão na literatura infantil não surpreende. Ouçam este trecho do livro Nu de Botas, tirado do capítulo Bom Menino, onde o Antônio fala da mãe escovando os dentes, e a gente pode ter uma boa medida do jeito dele de se expressar. Assistir aquele pequeno ritual de controle e delicadeza no início de cada dia ajudava a me acalmar. O mundo era vasto e assombroso, mas uma mulher capaz de escovar os dentes, andar pela casa e ainda exercer outras atividades certamente tinha condições de me proteger de todos os perigos, de modo que agradá-la e receber em troca seu sorriso era o que mais me importava. Bastava ver seus lábios se movendo, seus olhos se comprimindo e a paz era instaurada. Agora ouçam este trecho tirado do capítulo Cueca 1. Recusava-me a vestir calça jeans. Dura, impedia o movimento. Áspera, roçava nas pernas. E o zíper? E o botão? Para que complicar tanto a vida, meu Deus? Recusava-me a usar camisa. Para vesti-la e fechar todos aqueles botões, precisava de um adulto. Para tirá-la e abrir todos aqueles botões, precisava de um adulto. E a gola roçando o pescoço? Qual o propósito daquele suplício? Recusava-me a usar malha de lã. Pinicava, coçava, fazia o nariz escorrer e ao limpá-lo na manga ficava com a pele toda assada. Recusava-me, sobretudo, a usar cuecas. Afinal, para que servia aquela inútil camada de pano entre a pele e a deliciosa textura do moletom? É essa voz que, em parte, reaparece nos livros infantis. Felizes quase sempre, com ilustrações da Laerte, tem muito do olhar do cronista que descobre o absurdo das coisas sedimentadas e faz graça com isso. Traz a história da princesa e do príncipe condenados a viver felizes para sempre. Os dois descobrem que felicidade também cansa e que, se não tiver uma infelicidadezinha de vez em quando, a vida perde a graça. Resolvem convocar uma reunião com personagens dos contos de fadas e decidem achar um escritor que dê continuidade às histórias depois do famigerado Felizes para Sempre. O escritor, claro, é o próprio Antônio, e o livro termina com ele reescrevendo o início, incluindo noites mal dormidas, dias nublados, borrachudos. É uma narrativa que se aproveita bem daquele tipo de repetição que é comum no livro infantil e que fica reapresentando na abertura, com algumas variações, a monótona dos dias perfeitos do jovem casal. A sacada é usar esse dado típico como algo significativo para a história. Os outros 3 livros têm uma pegada diferente, são ilustrados pela Thalita Hoffmann de um jeito muito mais colorido e envolvente. O texto é enxuto. Jacaré Não trabalha com aquele esquema básico de repetir um padrão até a quebra final. Uma menina, a Luísa, todo dia segue o mesmo ritual, veste diferentes roupas, brinca de diferentes brincadeiras, come diferentes comidas. Em cada um desses momentos, a narrativa adiciona no final um jacaré. Veste o casaco e veste o jacaré. Brinca de faz de conta e brinca de jacaré. Come farofa e come jacaré. Para então rebater, jacaré, jacaré não, jacaré é bicho. No desfecho, falando de um rio, aí sim, é jacaré sim. A menina que morava no chuveiro também fala de uma menina, a Lina, que adorava tomar banho e volta a explorar o insólito. Um dia, ela decide que não quer mais sair do banho e a história se constrói com ela dizendo aos pais como faria para jantar, dormir, ir para a escola enquanto estivesse morando no chuveiro. Os pais finalmente conseguem tirá-la de lá para irem a uma festa junina, mas na volta a Lina escapa de novo para o banho de onde não quer sair. E o final nos leva ao começo, mais um esquema típico. Já no livro mais recente, Esconde-Esconde, o Antônio joga com aquela exploração mais lúdica da linguagem, mostrando que tem onde em esconde, chão em colchão, dor e ir em dormir. Me lembrou o Arnaldo Antunes. Essa voz do autor infantil, principalmente a de Felizes quase sempre, que a meu ver tem uma presença importante na prosa do Antônio, a prosa de alguém que quer explorar ângulos novos e se divertir com eles, olhar as coisas de uma forma afetuosa e desconcertante. Antônio nunca escreveu uma ficção mais extensa, voltada para o público adulto, mas eu arriscaria dizer que, se adotasse o ponto de vista de uma criança,
como grandes nomes da literatura já fizeram, teria condições de produzir aquela coisa rara de se encontrar, um clássico para todas as idades. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.